Boa noite. Boa noite. Quem está aqui nessa noite? Ei, glória a Deus. Amém. Pai do Senhor, Deus abençoe os irmãos. Antes de nós iniciarmos a exposição aqui da carta de Paulo aos Romanos, né, no capítulo 15, onde nós iremos falar hoje, do versículo 14, né, até o 33, vamos falar sobre o nosso PG. Rafael, está no ponto de bala aí? Amém. Então, nós queremos apresentar aí para os irmãos o nosso PG, né, um dos nossos pequenos grupos, esse PG aí abençoado, tá? Esse PG, ele tem um nome que é Segunda as Escrituras, ok? Fazendo aí uma metáfora, né? Segundo as Escrituras, como o nosso PG ele se reúne sempre às segundas-feiras, então o nome do nosso PG é Segunda as Escrituras, amém? Então o nosso PG ele se reúne toda segunda-feira, às 8 horas, na casa dos irmãos Benjamar e Adriene, que são anfitriões abençoados, recebe todo mundo com excelência, com muito carinho, com muito amor. Então nós queremos, além de apresentar o nosso PG, que fica ali na rua Manuel Sampaio 30, ali no Candelária, pouquinho para frente do Geraldo Teixeira, tá? Então, aquele irmão ou irmã que ainda não participa de nenhum PG, está convidado, tá? A participar de um dos PGs da igreja, e o nosso PG, ele está à disposição, ok? Então, se algum irmão ou irmã desejar estar conosco, vai ser uma grande bênção, amém? Então, que Deus abençoe os irmãos nesse sentido. Deus abençoe aqueles que já participam de um PG, de um pequeno grupo, porque é uma grande bênção participar. E aquele que ainda não participa, você é o nosso convidado aqui da Igreja Batista Hermon. Participe de um PG em nome do Senhor Jesus. Amém? Então, glória a Deus. Obrigado aí, Rafael. Deus abençoe aí aos irmãos. Queridos, vamos abrir neste momento a nossa Bíblia, no livro de Romanos, no capítulo 15, no versículo 14, vamos deixar aberto. Hoje nós vamos fazer a exposição desse texto até o versículo 33, para a nossa edificação, mas antes nós vamos orar em nome de Jesus. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer por mais essa oportunidade que temos, ó Deus, em sermos ministrados pelo Senhor, pelo Teu Espírito Santo, ó Deus, acerca da Tua Palavra. Que o Senhor nos ajude, Pai, ó Deus, na compreensão da Tua Palavra, e que o Senhor, em nome de Jesus, nos capacite, ó Deus, a poder viver, a colocar em prática em nossa vida, tudo quanto o Senhor nos tem ensinado pela Tua Palavra. Nós te agradecemos por este momento, em nome de Jesus, e que todos aqueles, ó Pai querido, que estão presentes aqui nesta noite, ó Deus, sejam abençoados pela Tua Palavra, bem como todos aqueles, ó Deus, que irão ouvir, ó Deus, e ver essa mensagem, ó Deus, pela rede social, que o Senhor também os abençoe, em nome do Senhor Jesus. Nós oramos, Pai, e nós te agradecemos. Amém, Senhor. Glória a Deus. Bom, então, meus irmãos, nós estamos caminhando para o encerramento da exposição do livro de Romanos, que teve início no capítulo 12, onde o tema dessa série é renovando a missão, né? Um tema muito importante a ser falado, a ser resgatado para a igreja de hoje, porque, de fato, nós precisamos passar por um momento, irmãos, de reflexão, passar por um momento, meus irmãos, de um despertar acerca de muitos aspectos que envolvem a igreja. E principalmente, quando nós falamos em missão, renovando a missão, é um momento muito oportuno para que a gente possa refletir, sermos despertados acerca da nossa missão, missão como igreja, missão como corpo de Cristo, missão como crentes dentro da nossa individualidade, ou seja, tudo isso reflete na nossa missão em servir a Cristo, em servir ao reino. Isso reflete na nossa missão, no nosso relacionamento como comunidade,
o nosso relacionamento como igreja, a nossa busca pelos valores e fundamentos da nossa fé. Então, é um momento oportuno que essa série acerca do livro de Romanos, a partir do capítulo 12, ele tem trazido às nossas vidas. E hoje nós vamos abordar, meus irmãos, esse trecho que vai do versículo 33 do versículo 14 até o versículo 33, onde nós vamos ver o apóstolo Paulo, ele já caminhando para o encerramento da sua carta aos Romanos. Então, antes de nós adentrarmos, diretamente já nos versículos, é importante a gente falar um pouquinho sobre alguns aspectos para a gente se situar, para a gente ter um entendimento um pouco mais amplo do tema que vai ser tratado aqui pelo apóstolo Paulo, ok? Então, primeiramente, é importante nós sabermos, Paulo, ele escreveu a sua carta à igreja em Roma por volta do ano de 67. Ele se encontrava no final da sua terceira viagem missionária. Ele se encontrava, na ocasião, na cidade de Coríntios, ok? Ele estava ali junto aos irmãos da igreja de Coríntios. Quando Paulo ele escreve aos Romanos, ele não estava, irmãos, escrevendo a uma igreja, digamos, mais familiar, porque Paulo, ele não foi o fundador da igreja de Roma. Provavelmente, a igreja de Roma, ela foi formada por judeus convertidos com a pregação do evangelho, que depois foram para Roma. Paulo, ele teve depois sim uma participação muito efetiva na consolidação da igreja de Roma, da expansão do evangelho também, certamente através da igreja de Roma. Mas ele não foi o fundador da igreja de Roma. Assim como Paulo, ele havia sido fundador de várias igrejas dentro das suas viagens missionárias, onde ele teve um contato direto, onde ele permaneceu ali bastante tempo, junto com os irmãos, junto com a comunidade local, levantando a igreja, levantando líderes e partindo ainda para a evangelização, para abrir novas igrejas. Roma não foi assim. Então, mediante, irmãos, esse aspecto, o apóstolo Paulo ele se viu também diante de uma preocupação. Eu vou escrever uma carta a uma igreja que eu não fundei, a uma igreja que eu não tive um contato tão profundo, eu não tive uma participação tão ativa no início, na formação dessa igreja. Então, Paulo ele teve uma preocupação em que a sua carta ela não fosse talvez bem recebida, ou pela igreja, na sua maioria, ou por parte da igreja, pelo fato de Paulo provavelmente estar se sentindo meio que um desconhecido, por esse fato dele não ter fundado a igreja de Roma. E a outra preocupação que Paulo teve, meus irmãos, é porque Paulo, até chegar aqui no capítulo 15, Paulo ele transcorreu, ele percorreu muitos pontos, ele percorreu vários assuntos. Então, no início da carta aos Romanos, no capítulo 1, a partir do versículo 8, Paulo ali, ele deu início a um diálogo, por assim dizer, externando aos irmãos que ele tinha um desejo de ir visitar a igreja de Roma, de estar ali com os irmãos. Depois, Paulo ele foi mudando de assuntos. Mas Paulo, até o começo do capítulo 11, Paulo ele tratou, meus irmãos, de vários temas doutrinários, de temas teológicos. Então, até o começo do capítulo 11, Paulo ele falou sobre a questão do pecado, a universalização do pecado, ou seja, o pecado do judeu, o pecado do gentio. Ele falou, ele abordou sobre a graça de Deus, sobre a misericórdia de Deus. Ele abordou sobre a questão da condenação.
Ele abordou também sobre temas que até hoje são extremamente profundos e debatidos, né, por teólogos, eruditos, com relação a alguns aspectos doutrinários. Por exemplo, Paulo ele abordou sobre a predestinação, ele abordou sobre a eleição, ele abordou sobre a glorificação, a justificação pela fé em Cristo Jesus. Paulo ele aborda sobre a recusa dos judeus com relação a Cristo e o benefício que os gentios receberam por causa da rejeição dos judeus. Então Paulo ele fez uma abordagem muito aprofundada até o capítulo 11, praticamente o início. Mas a grande preocupação de Paulo não foi por causa dessas abordagens teológicas ou doutrinárias, mas porque Paulo, ele entendeu que ele havia escrito nos capítulos anteriores, inclusive o capítulo 6, Paulo, ele fez uma abordagem bastante incisiva também com a igreja. Paulo, ele chegou a puxar a orelha, ele exortou. Então, ele falou, por exemplo, no capítulo 6, ele combateu ali, ele chamou a atenção de uma forma muito firme, de uma forma muito sábia, de uma forma muito concisa, uma forma teologicamente muito coerente. Capítulo 6, por exemplo, ele chama a atenção acerca de irmãos que estavam ali sendo, digamos, né, propagadores de uma doutrina chamada antinomianismo. O que é isso? Antinomianismo, é claro que naquela época Paulo não usou essa palavra, tá? Essa palavra ela foi cunhada por Martinho Lutero, já na época da Reforma Protestante. Essa palavra ela significa, é a junção de duas palavras do grego, né? Anti, que é contra, e nomos, que é lei. Então, antinomianismo significa uma doutrina ou uma forma de pensamento que é contra a lei. E naqueles dias havia na igreja de Roma o entendimento de que se a graça de Deus, ela se manifestava onde havia o pecado, e Paulo ele escreveu no capítulo 5, versículo 20, que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então Paulo ele vai já falar no versículo 1 do capítulo 6, olha, vamos nós então viver no pecado, praticar mais o pecado, para que a graça de Deus abunde cada vez mais? E ele vai falar, claro que não. Quando chega lá no versículo 15 do capítulo 6, ele vai fazer novamente ali essa abordagem. Vamos nós viver no pecado, porque agora nós estamos debaixo da graça e não debaixo da lei? E ele vai falar, claro que não. Porque essa corrente, essa visão de entendimento, ela adotava a seguinte visão: eu não preciso obedecer leis para agradar a Deus, eu não preciso obedecer leis para viver o Evangelho. Basta eu ter o Espírito Santo, e isso é o suficiente. Eu não preciso mais de nada. E a graça de Deus está sobre mim. O meu pecado foi perdoado. E eles foram então para um extremo, ao ponto de rejeitarem até mesmo a lei moral, que era um ponto tão forte dentro da visão judaica e que foi a base do cristianismo, a base de quando a igreja começou, porque a igreja começou com os judeus. E a base da igreja de Roma, ela começou também com judeus. Então, Paulo chama ali a atenção deles. E aí, quando chega no versículo 23, Paulo, ele ainda vai chamar a atenção dizendo o seguinte, olha, graça não é isso. Graça não é autorização para viver em pecado. Graça não é autorização dada por Deus para se viver de qualquer forma, a bel prazer, do jeito que cada um entende, do jeito que cada um quer. Em outras palavras, quando chega no versículo 23, é como se Paulo estivesse falando o seguinte,
Se vocês querem viver dessa forma, não tem problema, podem viver. Mas vou dizer uma coisa para vocês: o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Então ali Paulo chama a atenção. Depois, nos capítulos seguintes, Paulo, ele vai chamar a atenção acerca dos irmãos arrogantes, judeus, irmãos judeus, que se achavam superior aos irmãos gentios. Depois ele vai chamar a atenção dos irmãos que tinham dons espirituais, dons de serviço, e se julgavam mais importantes do que outros irmãos que não tinham aqueles dons. Ele chega no capítulo 13 e vai falar acerca da necessidade de se obedecer às autoridades, mesmo num contexto difícil e desafiador, que era o domínio da autoridade romana naqueles dias. Quando chega no capítulo 14, então ele vai chamar a atenção dos chamados irmãos fortes e dos irmãos fracos, os débeis. Ou seja, estava tendo aquela dificuldade no meio da convivência entre os irmãos, pelo fato de um comer determinado tipo de alimento e o outro julgar que estava errado. Ou seja, quem comia julgava quem não comia julgava quem comia, quem julgava um dia mais importante do que o outro, ou uma festividade mais importante do que outra, era julgado. Então Paulo ele chama a atenção tanto de um grupo quanto de outro grupo. Então, ou seja, além de Paulo ele tratar questões doutrinárias, ele também fez algumas exortações firmes, podemos dizer até duras dentro desse contexto, para aquela igreja. Então agora, quando ele está terminando, indo para o encerramento agora da sua carta, ele tinha essa preocupação. Eu não quero que a minha carta ela seja rejeitada pelos irmãos de Roma. Eu não quero que a minha carta ela seja desprezada, mas eu quero que todos venham aceitar, venham ouvir aquilo que eu tenho a falar com eles. Então, irmãos, Paulo, ele tinha essas preocupações. Então, por isso que ele começa, agora vamos entrar, por isso que ele começa aqui, no versículo 14, ele vai falar: e certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo, a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento e aptos para vos admoestardes uns aos outros. Então, meus irmãos, Paulo, aqui, ele inicia agora esse texto falando aos irmãos, mas valorizando as virtudes da igreja. Ele está agora valorizando virtudes que a igreja possuía. E quais eram essas virtudes? Generosidade, conhecimento e aptidão para admoestar. Aqui no texto significa, irmãos, aptidão para o cuidado uns dos outros. Ou seja, a comunidade, os irmãos cuidando uns dos outros. Tá? É nesse sentido que o texto fala. Então Paulo, ele começa agora a falar das virtudes. E assim, Paulo, ele está mostrando que o apreço, o amor que ele tinha por aqueles irmãos. Ele não fala aqui num tom pesado, ele não fala aqui num tom de crítica, mas ele começa falando agora, enaltecendo as virtudes que aquela igreja tinha. Isso é um ponto importante, nos traz uma reflexão, meus irmãos, que nós precisamos também trazer para a nossa vida. Meus irmãos, nós temos uma tendência, infelizmente, temos uma tendência natural de enxergar mais os erros do que os acertos. Nós temos uma tendência, muitas vezes, de valorizar mais os defeitos do que as virtudes que as pessoas têm. Nós temos essa dificuldade e, por isso, nós criticamos muito.
Nós falamos muito porque a gente valoriza mais os defeitos. Mas Paulo aqui, irmãos, ele está valorizando as virtudes. Precisamos aprender isso. Vamos valorizar mais aquilo que as pessoas têm de virtude, de bom. Não significa, irmãos, fazer vista grossa em cima daquilo que é deficiência, em cima daquilo que é fragilidade, em cima daquilo que precisa ser consertado ou melhorado. Não é isso. Mas é valorizar, irmãos, primeiramente, aquilo que a pessoa tem de boa como virtude. Porque falar mal é muito fácil. Criticar é muito fácil. Apontar o dedo é muito fácil. Porém, irmãos, o Evangelho, ele nos convida a vivermos num patamar de vida, de nobreza, de princípios mais elevados. Por isso que o Evangelho, ele é muito nobre, porque ele nos desafia a vivermos dessa forma. Porque nem sempre é fácil você valorizar. Mas Deus fez isso comigo. Se Deus fosse, meus irmãos, se Deus fosse também te valorizar pelos seus defeitos, pelos meus defeitos, o que seria de nós? Mas Deus, Ele nos ama acima dos nossos defeitos. Deus nos ama acima das nossas imperfeições. Deus nos ama acima dos nossos pontos de fragilidade. E Cristo nos amou assim. Amém? A gente olha para o colégio apostólico, cada um, se for olhar, humanamente fala, irmão, cada um pior do que o outro. Inclusive um ladrão ainda. Fazia parte do colégio apostólico. Em nenhum momento Jesus menosprezou, inclusive a Judas. Judas tinha sua qualidade. Excelente administrador. Ladrão. Mas excelente administrador. Tanto é que ele foi o responsável pela bolsa. Ou seja, ele era responsável, né? Ou seja, pela parte financeira do ministério de Jesus. Mas nós não vemos Jesus o criticar, xingar, menosprezar, diminuir. Jesus tratou Judas igual a todos. Então, irmãos, a gente aprende algo com Paulo aqui, né? Mas então, irmãos, ele começa a preparar o terreno, tá? Para que ele vai agora preparar o terreno? Quando ele chega agora no versículo 15, ele vai usar agora uma palavra. Agora ele sobe o tom um pouco, né? Entretanto, vos escrevi em parte mais ousadamente, como para vos trazer isso de novo, à memória, por causa da graça que me foi outorgada por Deus. Então, algumas questões. Paulo já havia tratado em momentos anteriores, em capítulos anteriores, mas ele vai fazer questão de trazer isso à tona. Olha, eu vou falar com vocês agora coisas que eu vou relembrá-los, que eu vou falar novamente, por causa da graça de Deus sobre a minha vida. Então ele faz agora essa conexão com a graça de Deus sobre a vida dele, e ele agora, ele vai começar a se apresentar para aquela igreja. Ele vai agora se apresentar no sentido de colocar em evidência, através de fatos, a sua autoridade apostólica. E isso era importante Paulo fazer, para que a igreja pudesse então entender que quem estava escrevendo aquela carta não era uma pessoa qualquer, não era um aventureiro da fé qualquer, não era um mercenário, mas era de fato um servo de Deus. Então ele vai agora se apresentar para gerar aquela maior credibilidade para que a aceitação da carta ela pudesse ser efetiva. Então ele vai se apresentar. Se alguém tem dúvida de quem eu sou, eu vou me apresentar então. Então, meus irmãos, ele começa então se apresentando aqui no versículo 16. Ele vai se apresentar inicialmente como o ministro de Cristo. Quem é esse Paulo?
que está nos escrevendo? É Paulo, o ministro de Cristo. E aí no verso 16 ele fala: para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o evangelho de Deus, de modo que a oferta deles seja aceitável, uma vez santificadas pelo Espírito Santo. Aqui, meus irmãos, Paulo ele vai se apresentar como um ministro de Cristo. Ou seja, alguém que serve a Cristo, alguém que tem um ofício no serviço a Cristo. E Paulo ele se coloca aqui, meus irmãos, como um sacerdote. Ele faz agora a alusão dele como se ele fosse um sacerdote, aos moldes do sacerdócio do Velho Testamento, só que trazendo para o contexto do Evangelho. Por isso ele vai usar aqui 3 palavras, que são palavras que aquela comunidade iria conhecer bem, porque eram palavras que eram utilizadas dentro do sacerdócio na Velha Aliança. Oferta, ser aceitável e ser santificado. Eram 3 palavras que faziam parte do sacerdócio do Velho Testamento. A oferta era apresentada pelo sacerdote. A oferta, ela tinha que ser aceita por Deus. E a oferta, ao ser apresentada a Deus, ela era também santificada no altar. Então, Paulo se coloca como um sacerdote de Cristo, porque ele apresentava a oferta agora a Deus de forma agradável e de forma santificada. E qual era essa oferta? Era os gentios. Paulo, ele era um sacerdote dos gentios. Então, Paulo, ele evangelizava, ele ganhava os gentios para Cristo e apresentava esses gentios para Cristo, como se fosse um sacerdote apresentando a sua oferta no altar para ser aceita e santificada por Deus. Então, por isso que ele se coloca aqui, ele se apresenta: eu sou um ministro de Cristo, eu sou um sacerdote, e eu apresento a Deus a minha oferta, os gentios que eu tenho levado até Cristo. Depois, nós vemos que ele vai ainda se apresentar. No versículo 17 ao versículo 19, a parte A. Está na área, né? Ok. Ele vai se apresentar agora, meus irmãos, como um pregador agora poderoso. Quem é esse Paulo que está escrevendo? Não, quem está escrevendo sou eu, Paulo, um pregador poderoso. E ele vai falar: tenho, pois, motivo de gloriar-me em Cristo Jesus nas coisas concernentes a Deus, porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio, para conduzir os gentios à obediência por palavra e por obras, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo. Então aqui, nesses versículos, Paulo, ele vai se apresentar agora, então, como um pregador poderoso do Evangelho. E aqui, meus irmãos, ele vai trazer uma característica que ela é diferenciada nos verdadeiros servos de Deus. Dos verdadeiros servos e pregadores da palavra de Deus. Ele começa falando: tenho, pois, motivo de gloriar-me em Cristo Jesus, concernente às coisas de Deus. Ele começa falando: eu sou um pregador, mas que dá glória a Deus. Eu sou um pregador que dependo de Cristo. Eu sou um pregador onde eu prego, mas a minha força vem de Cristo. A minha sabedoria vem de Cristo. A minha autoridade vem de Cristo. O que é feito através da minha vida é feita por Cristo. E por isso
eu me glorio em Cristo, eu dou glória a Cristo, porque eu dependo de Cristo, pois Cristo é tudo em minha vida. Ele se apresenta como um pregador que glorifica a Deus, que glorifica a Cristo. Ele não se apresenta como popstar, ele não se apresenta como um influencer, como um pregador de rede social que cai de paraquedas, que ninguém conhece a vida no íntimo, mas ele se apresenta e já dando toda a glória a Deus, toda a glória a Cristo, porque ele reconhece que ele não é nada sem a presença de Cristo na sua vida. Isso, irmãos, nos faz refletir. Nós fomos salvos, fomos alcançados para dar glória a Deus, para glorificar a Deus, porque nós de nós mesmos, nós não temos capacidade. E quantas pessoas, quantos irmãos, quantas irmãs, Deus, pela sua infinita graça, bondade e misericórdia, faz maravilhas, salva o marido, salva o filho, cura a sogra, abre porta de trabalho, resolve problemas. Deus é maravilhoso. E aí, muitas vezes, chega um irmão, ou chega uma irmã e fala: fulano, fiquei sabendo que seu filho converteu, fiquei sabendo que o seu marido converteu, irmã. E quantos, em vez de dar glória a Deus, em vez de falar, glória a Deus, Jesus salvou meu marido, glória a Deus, Jesus libertou o meu filho, glória a Deus, o Senhor abriu a porta de emprego. Muitas pessoas, na hora de responder, já responde: você não sabe o preço que eu paguei, você não sabe o preço de oração, de jejum que eu tive que pagar para o abençoado do meu marido converter. Você não sabe o tamanho dos calos do meu joelho, de tanto que eu orei. Você não sabe a mobilização de pessoas que eu fiz para que meu filho fosse liberto. Não dá glória a Deus. Precisamos, irmãos, aprender a simplificar as coisas e não nos colocar em projeção. A gente não precisa de projeção. Cristo em nossa vida é a nossa projeção. O agir de Deus na nossa vida é a nossa projeção. Precisamos simplificar as coisas. Irmão, Jesus salvou o meu marido, glória a Deus. Irmãos, não precisa ficar floreando, não precisa se colocar num pedestal que eu fiz ou que eu deixei de fazer. Não, irmão, eu fiquei sabendo, você foi promovido no trabalho, foi promovido no trabalho, está numa condição boa. É verdade, mas você não sabe o tanto que eu batalhei, você não sabe o tanto que eu estudei, você não sabe o tanto que eu ralei para fazer a pós-graduação, para fazer o mestrado, ou para fazer o doutorado, ou para fazer essa ou outra especialização. Você não sabe quantas noites eu fiquei sem dormir, quantos final de semana eu tive que trabalhar para conseguir essa oportunidade de emprego, essa promoção. Irmãos, vamos simplificar. Não, irmão, é verdade. Glória a Deus, porque Ele me abriu uma porta. Glória a Deus, porque Ele me deu uma promoção. Glória a Deus, porque a minha condição melhorou. A gente não precisa de mais nada, irmãos. A gente precisa dar glória a Deus. Amém? Se você estudou, você tem que dar glória a Deus, porque Deus te deu inteligência para você estudar. Se você fez um curso que aumentou a sua empregabilidade, você tem que dar glória a Deus. Quem te deu condição de pagar o curso foi Ele. Quem te deu saúde para você estudar e continuar trabalhando é Ele. Quem abriu a porta é Ele. Então a glória é dele.
porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. A ele eternamente a glória. Amém. E aqui, irmãos, Paulo ele se apresenta como aquele pregador, um pregador que glorifica, que dá glória a Deus. E aqui ele ainda vai falar que ele alcançou os gentios e levou os gentios à obediência a Cristo. Aqui ele vai falar por palavras e por obras. Aqui nós vemos, irmãos, que Paulo, ele alcançou os gentios e levou tantos gentios a Cristo, porque Paulo pregava a palavra, Paulo ensinava a palavra, mas Paulo vivia, irmãos, aquilo que ele ensinava. As obras que Paulo realizava, ele realizava de forma coerente com aquilo que ele ensinava, com aquilo que ele testemunhava. E isso era uma inspiração para a vida dos gentios. Então os gentios eram inspirados, eram tocados, eram trabalhados pelo Espírito Santo através da vida de Paulo. Então Paulo levava muitos gentios a Cristo, mas porque Paulo tinha uma vida coerente, uma vida cristã coerente. Ele ensinava e ele vivia aquilo que ele ensinava. Ele era um pregador coerente. E por fim, ele ainda fala, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo. Então, ele era um pregador poderoso. Ele se apresenta como um pregador poderoso. E ele termina essa parte da apresentação dele falando, meus irmãos, que o que ele fazia, os sinais que era operado por meio dele, não era na força de Paulo, não era na sua capacidade humana, não era na sua inteligência, mas era pelo poder do Espírito Santo. Paulo pregava com autoridade pelo poder do Espírito. Paulo expulsava demônios pelo poder do Espírito. Paulo curava enfermos pelo poder do Espírito. Então Paulo, ele se apresenta como esse pregador poderoso. Não é qualquer um que está escrevendo a igreja de Roma, mas é um homem de Deus. É um crente abençoado, que prega a palavra, que dá glória a Deus, que tem uma vida coerente e anda no poder do Espírito Santo. Depois, ele ainda vai se apresentar. No versículo 19, a parte B, até o versículo 21, ele vai agora se apresentar como um missionário pioneiro. Quem é esse Paulo que está escrevendo essa carta? E ele vai se apresentar. Eu sou o missionário pioneiro. Então o texto diz, a partir da parte B do versículo 19, de maneira que desde Jerusalém e circunvizinhanças até o Ilírico tenho divulgado o evangelho de Cristo, esforçando-me deste modo por pregar o evangelho, não onde Cristo já for anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio. Antes, como está escrito, hão de vê-lo aqueles que não tiveram notícias dele, e compreendê-lo os que nada tinham ouvido a seu respeito. Então aqui, meus irmãos, Paulo ele vai falar, olha, eu sou aquele que começou a pregação do Evangelho de Cristo desde Jerusalém até a região da Ilíria. Essa região da Ilíria, irmãos, atualmente, ela corresponde à região da Albânia, antiga Iugoslávia, ou seja, aquele pedacinho lá do finalzinho do leste europeu que faz divisa com o continente asiático. Então, Paulo ele fala, eu sou um missionário pioneiro porque eu comecei a evangelizar desde Jerusalém até a região da Ilíria. Eu saí, eu fui, eu preguei o evangelho. Eu trabalhei muito. Eu preguei o evangelho em todas essas regiões. E aqui, meus irmãos, nós vemos algo muito importante também,
ele fala o seguinte: esforçando-me deste modo por pregar o evangelho, não onde Cristo já for anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio. Olha a preocupação de Paulo, irmãos. Ele ainda atesta que ele não tinha esse perfil de ir pregar aonde o evangelho já está sendo pregado. Eu vou pregar aonde precisa. Eu vou pregar, e eu levei o evangelho aonde tinha pessoas que ainda não tinham ouvido do evangelho. Esse é um ponto que até de manhã nós não comentamos, mas é importante, vamos fazer essa menção. Que ética profunda que Paulo ele tinha aqui. Pregar sobre os fundamentos alheio. Hoje nós vemos igrejas, ministérios, que não têm escrúpulos. Abre igreja, funda ministério, em lugar que já está completamente saturado. Irmãos, tem lugar que tem rua que tem 1 quilômetro e tem 10 igrejas. Paulo sentiria vergonha disso. Certas igrejas, certos ministérios querem abrir hoje campo missionário em Orlando, Flórida, né? Hoje está na moda. O de igreja brasileira que agora está em Orlando, Flórida, United States, né? É uma coisa ridícula. É uma coisa ridícula. Abrir igreja, não tem nada contra a riqueza, tá, irmãos? Contra quem é rico, nada disso, tá? Nada disso. Mas tem muito lugar que está precisando de igreja e não tem. As pessoas não abrem porque não tem retorno financeiro. Não abrem porque o povo é ignorante, é pobre, não tem futuro nenhum, não tem o que dar na visão deles. Então, não faz. Mas abrir igrejas em lugares estruturados, né? Lugares que atraem holofortes, né? Isso sim. O apóstolo Paulo, se visse a igreja de hoje nesse aspecto, ele iria falar: lamentável. Profundamente lamentável. Né? Mas, enfim, é um comentário que a gente sabe que é uma realidade e a gente precisa entender isso. Né? Amém, irmãos? Está dando para os irmãos entenderem? Amém? Mas, então, meus irmãos, aqui ele vai mostrar que ele era um missionário pioneiro. Ele se apresenta como um missionário pioneiro. E aí agora, ele vai ainda se apresentar, a partir do versículo 22 até o 29, ele vai se apresentar agora como um missionário intercontinental. Olha que chique agora, né? Paulo, missionário intercontinental. Né? Mas por que isso? Versículo 22 até o 29, ele vai falar: essa foi a razão porque também muitas vezes me senti impedido de visitar-vos. Mas agora, não tendo já campo de atividade nessas regiões e desejando há muito visitar-vos, penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha, pois espero que de passagem estarei convosco e que para lá seja vos encaminhado, depois de haver primeiro desfrutado um pouco a vossa companhia. Mas agora estou de partida para Jerusalém, a serviço dos santos, porque aprouve a Macedônia e a Acaia levantar uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Isso lhes pareceu bem, e mesmo lhes são devedores, porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-los com bens materiais. Tendo, pois, concluído isto, e havendo-lhes consignado este fruto, passando por vós, irei à Espanha,
e bem sei que, ao visitar-vos, irei na plenitude da bênção de Cristo. Então, aqui, meus irmãos, Paulo agora, ele se apresenta, né, como um missionário agora intercontinental. Aqui ele retoma o que ele começou a falar no capítulo 1, a partir do versículo 8, aos irmãos, externando o seu desejo de ir visitar Roma, de ir e estar com os irmãos da igreja de Roma. Só que ele vai falar o seguinte aqui, ele abre agora mais detalhes. Eu quero ir até Roma, eu quero estar com os irmãos, eu quero passar um tempo com vocês, desfrutando da comunhão com vocês, nos edificando mutuamente. Mas Paulo, irmãos, ele mostra aqui também uma das suas intenções. Ele desejava ser enviado como missionário à Espanha. Ele tinha esse desejo no coração de chegar à Espanha, de evangelizar a Espanha. Mas ele queria ser enviado pela igreja de Roma. Ele queria estar debaixo da cobertura de uma igreja para essa missão, que seria aí a sua 4ª viagem missionária. Ele queria estar debaixo da bênção, da autoridade de uma igreja, para que ele pudesse sair e fazer essa viagem missionária e alcançar a Espanha. E outra coisa que ele coloca aqui muito importante, irmãos, ele demonstra aqui a sua disposição em continuar servindo ao Senhor, em continuar servindo a causa de Cristo, em continuar evangelizando, levando as pessoas ao encontro de Cristo. Paulo aqui, irmão, já não era um jovem. Paulo aqui, ele já deveria estar caminhando aí para a sua faixa de 70 anos. Ele não era um jovem, não era um homem de meia idade. Já era alguém que já estava avançado em dias de vida. Mas aqui ele demonstra também o quê? O seu vigor missionário. Ele demonstra aqui a sua vontade, a sua intensidade em continuar testemunhando de Cristo, falando de Jesus, levando o Evangelho e glorificando a Deus com a sua vida. Ele estava demonstrando, quem está falando, quem está escrevendo aqui a carta, é alguém que tem disposição para trabalhar, alguém que tem disposição para continuar servindo a Cristo. Isso nos faz lembrar uma frase que um dos grandes homens de Deus aqui no Brasil, principalmente na década de 60, que foi um dos homens que Deus levantou para trazer o movimento de renovação espiritual às igrejas brasileiras, na década de 60, o saudoso pastor batista Enéas Tonini, um grande homem de Deus. E ele, perguntado certa vez, ele já estava bem avançado em idade, perguntaram para ele sobre a disposição em fazer a obra, e ele disse o seguinte: eu prefiro morrer fardado no campo de batalha do que morrer de pijama, deitado numa cama. Os irmãos captaram a mensagem? Prefiro morrer fardado no campo de batalha do que morrer vestido de pijama, deitado na cama. Disposição, irmãos, para servir. E hoje vivemos uma geração em que boa parte dos crentes estão deitados na cama de pijama. Deitado na cama de pijama. Mas nós aprendemos aqui com esse exemplo inspirador de Paulo. Irmãos, nós somos soldados de Cristo. Nós devemos estar com a nossa farda sempre pronta. Nós devemos estar no campo de batalha. E vamos, em nome de Jesus, partir para a eternidade no campo de batalha. Só que para isso tem que ter disposição. Então, Paulo, ele se apresenta como esse missionário intercontinental, e ele fala aqui ainda: eu quero ir a Roma, mas eu tenho a última missão ainda a fazer.
as igrejas da Macedônia e da Acaia, igrejas gentílicas, levantaram uma oferta de amor para poder abençoar e socorrer os irmãos pobres de Jerusalém. Os irmãos pobres judeus. E eu vou a Jerusalém levar esta oferta para eles. Depois que eu for a Jerusalém, que eu entregar essa oferta, aí sim eu pretendo ir a Roma e estar com os irmãos. Então Paulo ele fala, irmãos, que aqui ele tinha uma última missão a fazer, que era ir até Jerusalém. E ele aqui coloca que essa oferta de amor, ela foi uma oferta não somente de amor a Cristo, mas uma oferta também em reconhecimento, é uma dívida de gratidão que aqueles irmãos da igreja composta por gentios tinham com os irmãos judeus, porque eles entendiam, e Paulo ele disse no texto que lemos aqui, essa dívida de gratidão é porque o evangelho chegou aos gentios por causa dos judeus. A igreja, ela nasceu com os judeus. E o próprio Senhor Jesus, quando ele esteve com a mulher samaritana, em João capítulo 4, ele diz para ela, a salvação vem dos judeus. E nós estamos aqui hoje, irmãos, por causa dessa obra que Deus fez. Deus escolheu o povo judeu para enviar Cristo. E somos gratos e louvamos a Deus por isso. Não é à toa que o judeu é odiado no mundo. Por quê? Porque o diabo odeia judeu. Pode parecer, também não comentamos de manhã, mas vou fazer um comentário também, tá, irmãos? Sem questão política, Deus nos deu inteligência. Cada um de nós aqui tem inteligência, tem senso crítico e inteligência, tá? Mas, espiritualmente, existe realmente uma grande nuvem de trevas sobre o país. O nosso atual governo retirou o nome do Brasil, a presença do Brasil, do rol do memorial do Holocausto. Para quem não sabe. Isso significa uma afronta e significa dizer, esse memorial é fake news. Esse memorial é fake news, ou seja, o que aconteceu com os judeus na Segunda Guerra, o extermínio, o massacre, as crueldades, nós não damos importância para isso. Em outras palavras, é isso. Não é só uma questão política, não. Existe um aspecto espiritual nisso, porque envolve judeu. Tá? Então, reforçando também, tá? Eu nunca falei de política aqui na igreja, mas falo para os irmãos. Cristão apoiar pauta de esquerda, vou falar uma coisa. Reflita nas Escrituras. Reflita nos fundamentos da palavra de Deus. E peça ao Espírito Santo para iluminar sua mente e seu coração. Existem pautas que são legítimas, da esquerda, mas fundamentalmente o que está por detrás são pautas contra o cristianismo, contra a palavra de Deus. É contra Cristo. Depois, se alguém quiser, pode até me procurar. Fui militante, na minha mocidade, fui militante do PT. Fui militante de esquerda. Participei de diretórios, segurava bandeiras, quebrava o pau. Mas depois, fui descobrindo e ter algumas experiências, né? E aí o Senhor Jesus alcançou a minha vida e eu pude ver a luz. E pude ver a luz. A estrela que nós vemos ali, irmãos, não é uma estrela que brilha, não. Tá? Mas, enfim. Então, meus irmãos, Paulo aqui ele se apresenta como esse missionário intercontinental. Ele quer ir à igreja de Roma. Ele quer ser enviado à Espanha. Ele quer entrar no coração da Europa. Ele tem disposição. Ele tem força, ele tem vigor. Só que ele queria ser enviado pela igreja de Roma, não um missionário independente.
mas um missionário enviado por uma igreja, debaixo de uma cobertura da igreja, debaixo da bênção de uma igreja. Né? E aí, irmãos, por fim, agora vamos encerrar nossa parte final. Ele agora vai se apresentar como um pastor solícito. No versículo 30 ao 33, ele vai dizer: rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, e também pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus, a meu favor, para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judéia, e que este meu serviço em Jerusalém seja bem aceito pelos santos, a fim de que, ao visitar-vos pela vontade de Deus, chegue à vossa presença com alegria, e possa recrear-me convosco, e o Deus da paz seja com todos vós. Amém. Então aqui, meus irmãos, Paulo, ao finalizar aqui o capítulo 15, já caminhando para o encerramento da sua carta, Paulo, ele vai, meus irmãos, se apresentar como um pastor solícito, ou seja, como um pastor que cuida, mas um pastor que também precisa de ser cuidado. Um pastor que precisa de ser acolhido, um pastor que precisa ser amado, um pastor que precisa ter uma cobertura também. E aí ele pede: eu peço a vocês, meus irmãos da igreja de Roma, que vocês se unem a mim em oração pelo Espírito, orem por mim, para que Deus me dê livramento com relação aos rebeldes judeus que tentam se levantar contra a minha vida, e para que eu tenha êxito nessa minha missão em Jerusalém. Porque depois que eu passar por Jerusalém, na última missão, eu quero seguir para Roma para estar com vocês. Orem por mim, para que Deus me guarde, para que Deus me dê este livramento. Então, irmãos, ele pede oração. Ele se mostra agora não como um super-homem, não como um super-apóstolo, não como um super-crente, mas ele se apresenta como todos, gente como gente. Eu preciso também de ajuda. Eu preciso também de suporte. Eu preciso também de oração. Orem por mim. Então ele faz, irmãos, aqui esse pedido, né, que nós vemos. E aqui também ele fala algo muito importante, a fim de que, ao visitar-vos pela vontade de Deus. Então Paulo, ele se coloca aqui também, irmãos, dependente da vontade de Deus, dependente da soberania da vontade de Deus. Ele queria ir a Roma, mas não de qualquer forma, não por ele mesmo, mas ele queria chegar até Roma pela vontade de Deus. Então ele mostra aqui, meus irmãos, que é importante alinhar os nossos desejos, as nossas vontades, à vontade de Deus. E ele mesmo, ele fala lá no capítulo 12, versículo 2, que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. E ele fala: eu me submeto então à vontade de Deus. Segundo a vontade de Deus, eu vou estar com os irmãos em Roma. Mas, para finalizar, meus irmãos, Paulo, ele chegou a Roma? Sim ou não? Sim ou não? Sim, Paulo chegou a Roma. Meus irmãos, que bênção, né? Que bênção que Paulo chegou a Roma. Paulo chega a Roma depois de 2 anos. Paulo chega a Roma, irmãos, depois de ser preso em Jerusalém, depois de ter passado muita dificuldade. Quando Paulo estava para ir para Jerusalém, ele estava ali na região da Cesareia, junto com alguns irmãos, levanta um profeta chamado Ágabo, pega o cinto de Paulo, amarra as suas mãos e os seus pés e profetiza: assim acontecerá com o dono desse cinto. E aí os irmãos, entendendo que era Paulo, que o cinto era de Paulo, então os irmãos entenderam: Paulo, não vai para Jerusalém não, Paulo, porque você vai ser preso.
você vai sofrer, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Não vai não, Paulo. E aí aquele irmãos Paulo, ele tinha duas opções. Ou entender, os irmãos estão falando da parte de Deus, então eu vou ficar quietinho aqui e não vou correr o risco. Ou então tomar a decisão de, não, eu vou para Jerusalém. E foi a decisão que Paulo ele tomou. Ele foi a Jerusalém. A profecia falava sobre o que ia acontecer a Paulo ali. Mas Deus não falou diretamente para Paulo, não vá, não vá. Por quê, irmãos? Porque Deus ele tem um plano em todas as coisas. Aquilo fortaleceu a fé de Paulo. Aquilo fortaleceu a fé de Paulo. Tanto é, irmãos, que nos versículos anteriores que lemos aqui, Paulo, ele pede oração à igreja de Roma por causa dos rebeldes judeus que estavam ali. O Espírito Santo já estava trabalhando, já estava ministrando, irmãos, no coração de Paulo. Paulo tinha consciência daquilo que iria acontecer a ele. Paulo tinha consciência do perigo iminente que ele iria ali sofrer. E por isso ele pede a oração e se coloca diante da vontade de Deus. Então, irmãos, do capítulo 21 de Atos dos Apóstolos até o capítulo 28, nós vamos ver toda essa trajetória que Paulo teve. Ele foi preso, ele foi entregue às autoridades, o nível de autoridade foi aumentando, foi entregue às autoridades locais, depois às autoridades regionais, até que por fim, ele é então designado a ser julgado por César, porque ele apela para ser julgado por César, porque ele era cidadão romano e ele tinha o direito de ser julgado por César. E aí aonde que o julgamento por César acontecia? Em Roma. E aí, meus irmãos, foi o meio soberano que Deus ele teve. E ele leva então Paulo para Roma, não do jeito que Paulo queria. Paulo queria chegar lá, ou seja, numa boa, ser recebido no aeroporto, com acolhimento, né, com alegria, ser recebido, né, ou seja, com aquela festinha familiar de irmãos, né? Mas não, irmãos, ele chega lá preso, acorrentado, como um criminoso, passou muito aperto. Mas Deus, durante todos esses 2 anos, desde a sua prisão em Jerusalém até o dia que ele chega em Roma, Deus foi sendo glorificado, porque Paulo, ele operava sinais, prodígios e maravilhas pelo poder do Espírito. A presença de Deus na vida de Paulo, irmãos, era algo extraordinário. E Paulo evangelizava a todos. E aí se cumpriu o chamado de Deus na vida de Paulo, quando ele teve encontro com Paulo, onde o Senhor Jesus fala para Ananias, Ananias, vai lá, naquela casa, naquela rua, impõe as mãos sobre o homem chamado Paulo, porque ele irá aprender o quanto é necessário sofrer para o meu nome. Ele é muito importante para mim, e eu levarei ele para pregar a reis e a governadores. E aí, meus irmãos, o propósito de Deus se cumpre. E durante toda essa trajetória, ele foi pregando, e foi pregando, e foi pregando. Pregou para procônsul, pregou para centurião, pregou para governador, pregou para soldados, pregou para centurião, pregou para todo mundo até chegar lá. E ainda assim, depois que ele chega em Roma, fica mais 2 anos presos, completamente supervisionado pela guarda pretoriana, e evangeliza praticamente toda a guarda pretoriana e todos aqueles que moravam na cidade administrativa, sede de César. Deus foi glorificado na vida de Paulo. A missão foi cumprida. Ele pode não ter chegado à Espanha, mas a sua vida, o seu testemunho, chegou até os confins da terra e chegou até nós. Amém, meus irmãos? Então, com isso, deixo para os irmãos 3 aplicações. Primeiro, se Paulo escrevesse a Igreja Batista Hermon, será que ele destacaria as mesmas virtudes da Igreja de Roma? Lembrando, a igreja não é a placa, a igreja não é a parede, a igreja somos nós.
Se Paulo escrevesse para a nossa comunidade hoje, ele iria destacar essas virtudes? Segundo, assim como Paulo dependia de Cristo e do poder do Espírito Santo para cumprir sua missão, também devemos buscar esses fundamentos para a nossa vida. Vamos, irmãos, buscar sermos uma comunidade que anda pelo poder do Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos? E terceiro, a vida do apóstolo Paulo é inspiradora em vários aspectos, sendo uma delas sua disponibilidade e dedicação para alcançar vidas para Cristo pelo poder do Espírito Santo. Como igreja, precisamos também seguir este exemplo na evangelização coletiva e individual. Ou seja, meus irmãos, vamos evangelizar? Vamos falar de Jesus para as pessoas? Vamos procurar levar pessoas ao conhecimento de Cristo? Amém? Então, que Deus abençoe os irmãos. Vamos ficar de pé?